eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão sobre o Natal, e ela se baseia em Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. Romanos 8, versículos 1 a 4. Nós não podemos nos despedir sem uma reflexão direta sobre a palavra de Deus, ainda que tudo que ouvimos nesta noite tenha conexões diretas com aquilo que ensina a palavra de Deus. Mas eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, versículos 1 a 4, e lendo este versículo quero apontar algumas reflexões que emanam de cada um dos versículos que ora passamos a ler. Diz assim Romanos 8, de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesses versículos que nós lemos, porque esses versículos, a tradução que eu li, é uma tradução que não deixa algumas verdades muito claras aqui. E eu gostaria de explicar então algumas coisas referentes a esse pequeno texto de Romanos 8. Esse texto de Romanos 8 mostra em cada um dos seus versículos, são 4 versículos apenas, e mostra em cada um desses versículos algo que Deus fez, algo que Deus realizou no campo da salvação. E nós então tocamos aqui, quando nós observamos esses 4 versículos, nós tocamos no real sentido do Natal. O real sentido da encarnação do Verbo está presente aqui, consubstanciado nesses versículos que acabamos de ler. E eu quero então ajudá-los a perceber isso, porque na realidade essa percepção não é difícil, é fácil percebê-la aqui, é fácil obtê-la a partir da leitura. Eu quero então que os irmãos observem, em cada um dos versículos que foi lido, uma ação de Deus no campo da salvação. Observem isso com atenção. Aqueles que já são crentes, tendo observado essas coisas, terão motivos especiais para adorar a Deus e serem-lhe gratos. E aqueles que ainda não conhecem a paz de que nós desfrutamos, aqueles que ainda não conhecem a salvação de que nós desfrutamos, poderão a partir daqui se verem diante de um convite silencioso, dizendo a cada um: creia no Senhor Jesus Cristo e participe dessas bênçãos de que esses 4 versículos falam. Então vejam, a primeira ação de Deus está no primeiro versículo, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira ação de Deus é mencionada no versículo 1, e a primeira ação de Deus mencionada nesse versículo no campo da salvação é a seguinte: Deus cancelou a nossa condenação. Deus cancelou a nossa condenação. A Bíblia ensina que a humanidade toda é uma massa de perdição. Todos os homens nascem condenados. Nós aprendemos nos ensinos de Paulo, em Romanos capítulo 5, que você não precisa fazer nada para ser condenado. Nada. Nós aprendemos nos escritos paulinos que o homem já nasce no pecado e sob a condenação do pecado, mesmo sem ter feito nada. Por quê? Porque nós herdamos a culpa de Adão. Conforme Paulo ensina
no capítulo 5 deste mesmo livro que estamos lendo aqui agora. Os homens nascem herdando essa herança maldita, a culpa de Adão. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos debaixo de uma culpa que não é adquirida pelos nossos atos, não. Essa culpa nos é imputada. E nascemos assim, perdidos, todos nós. Alguém pode discordar disso, achar isso injusto, mas as suas reações não mudam nada. As suas reações não mudam a realidade. As suas reações não alteram as coisas que Deus determinou que fossem assim. E nós aprendemos isso claramente na Bíblia. Todos nascem sob o pecado. Todos nascem debaixo de uma culpa. Todos nascem debaixo de uma condenação. Todos. Não precisamos fazer nada para adquirir essa condenação. Mas Deus fez algo conosco, de acordo com esse versículo 1. O texto diz: agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Nós nascemos em Adão. Todo ser humano nasce em Adão, debaixo da influência dos atos de Adão, debaixo da culpa decorrente do ato de desobediência de Adão. Todo ser humano nasce em Adão, dentro de uma esfera de culpa e condenação. Todos, sem exceção, todos. Mas há um modo de livrar-se disso, dessa esfera de culpa e de condenação que esmaga a humanidade, que lança a humanidade na infelicidade, na falta de esperança e na perdição eterna. Qual é a única forma de escapar dessa esfera adâmica dentro da qual todos os homens nascem? O texto diz: nenhuma condenação há para os que estão não em Adão, mas em Cristo Jesus. Há como sair da esfera de condenação de Adão e entrar numa outra esfera, numa esfera de perdão, de justificação, de anulação de culpa, de anulação de condenação. Há como sair dessa esfera de perdição e entrar para uma esfera de perdão judicial, que anula a culpa e transforma a pessoa em alguém justificado, um herdeiro de Deus. Como é possível isso? É preciso que a pessoa esteja em Cristo Jesus. Como? Na Bíblia nós aprendemos que só há um meio de sair da esfera de Adão, de deixar de estar em Adão e passar a estar em Cristo. O único meio é pela fé nele. É somente assim. Não há outra forma de mudar de esfera. E não há como evitar estar numa esfera ou noutra. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Não há como escolher uma esfera intermediária. Não tem jeito. Não há como você ter um pé numa esfera e outro pé noutra esfera, não. Você tem que reconhecer e aceitar a esfera em que você está para que você reflita sobre isso. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Não há como escapar disso. Você pode discordar, você pode achar absurdo, você pode reclamar, ficar inconformado, sair daqui hoje e nunca mais voltar, ficar bravo comigo, reclamar, me atacar, dizer que o pastor é muito cruel, dizer que o pastor diz coisas muito pesadas. Isso não vai mudar nada. Você está numa esfera ou noutra. Ou você está em Adão ou em Cristo. Para estar em Adão basta nascer. Para estar em Cristo tem que nascer de novo. E como nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo quando dizemos ao Senhor: Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nasceu em Belém, eu reconheço que o Senhor é o Verbo encarnado. Reconheço que o Senhor é o Salvador do mundo. E eu desisto das minhas próprias justiças. E eu creio no Senhor somente como meu Salvador. Eu invoco agora o seu nome. Salva-me, perdoa-me. Eu quero ser um crente agora, justificado, lavado, livre de qualquer condenação, pela fé que agora eu deposito somente no Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que sair da esfera de Adão
e entrar na esfera de Cristo, deixar de estar em Adão e estar em Cristo, porque em Cristo nenhuma condenação nós temos. Mas há uma segunda obra de Deus no campo salvífico, que é mencionada aqui no versículo 2, e os crentes experimentam isso, e aqueles que não são crentes não experimentam, e é preciso que cada um avalie aqui se é um crente ou não, a partir da informação que procede do versículo 2. Diz assim o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo coloca toda a humanidade debaixo de duas leis distintas, duas normas que coagem a pessoa, duas normas que conduzem a pessoa, duas normas que se impõem sobre a pessoa. O texto fala de uma lei do Espírito, uma lei do Espírito que dá vida àqueles que estão debaixo dessa lei. São regidos e governados e dirigidos por essa lei. É a lei do Espírito da vida, ou seja, é a lei do Espírito que concede vida. É a lei do Espírito que gera vida. É a lei do Espírito Santo que produz vida e vida eterna, vida santa e vida eterna. E o texto diz que os que estão debaixo dessa lei do Espírito da vida são as pessoas que estão, de acordo com o versículo 2, em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e aí continua o versículo dizendo, te livrou da lei, e aí vem a outra lei, a lei do pecado e da morte. Há uma outra lei. E as pessoas que não têm Cristo, que não estão em Cristo, elas vivem debaixo dessa outra lei. É uma lei que as governa, é uma lei que as dirige, é uma lei que as domina, é a lei do pecado e da morte. É a lei do pecado que leva à morte, é a lei do pecado que gera a morte. Assim como a lei do Espírito gera a vida, a lei do pecado gera a morte. E há pessoas que estão debaixo dessa lei, são governadas pelo pecado, são dominadas pelo pecado. Os seus pensamentos, todos eles, são pensamentos que não se ajustam com aquilo que Deus aprova. As suas palavras, as palavras que saem da sua boca, são palavras que não se ajustam com aquilo que Deus aprova. Os seus gestos, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus amores, os seus desejos, as suas inclinações, tudo, absolutamente tudo, em sua vida, é regido por essa lei, a lei do pecado. São dominados por ela. São pessoas que não conseguem viver em paz com ninguém. São pessoas que nutrem maldades em seus corações. São pessoas que vivem na imoralidade constante. Todos os seus pensamentos são impuros. Eles são dominados por isso. Não conseguem se livrar dessas coisas, dos seus vícios, dos seus pensamentos perversos, dos seus desejos malignos, das suas atitudes reprováveis. Não conseguem se livrar dessas coisas, porque estão debaixo de uma lei que os oprime, que os governa, que os dirige. É a lei do pecado e da morte. O que Deus fez com os crentes? O texto diz, Deus nos livrou do domínio do pecado. O cristão é assim, é alguém que vivia debaixo dessa lei, imposta a ele. Ele não conseguia se livrar desse domínio rigoroso, dessas normas que o coagiam, que o conduziam, que determinavam seus rumos e tudo que ele era. Mas em Cristo, ele se livrou dessa lei.
e não vive mais debaixo do domínio do pecado. Debaixo de que lei você está? O versículo 1 mostra que temos que estar em Cristo e não em Adão. Dentro de que esfera você está? E agora o versículo 2 mostra a lei do Espírito que concede vida para aqueles que estão em Cristo, e a lei do pecado e da morte para aqueles que não estão em Cristo. Debaixo de que norma você está? Você pode se iludir com a tolice expressa na frase, eu sou livre. Que bobagem. Que imensa tolice. A que ponto você chegou nos enganos que brotaram do seu coração? Você não é livre. Você nunca foi livre. Você está debaixo de uma lei ou de outra. Você está debaixo de um domínio ou de outro. Ou você está debaixo da lei do Espírito que concede vida aos que estão em Cristo Jesus. Ou você está debaixo da lei do pecado e da morte. Não há terceira lei. Não há uma forma de você se livrar de uma e de outra. Não há como. Ou você está debaixo de uma, ou debaixo de outra. Mas há uma terceira ação de Deus. No versículo 1, Deus cancelou a nossa condenação. No versículo 2, Deus nos livrou do domínio do pecado. E no versículo 3, nós chegamos no foco central, no cerne da mensagem do Natal. Porque o versículo 3 diz que Deus puniu o pecado na carne do seu Filho. É a terceira obra de Deus que vemos aqui nesse pequeno trecho. Deus puniu o pecado, o nosso pecado, na carne do seu Filho. Como nós pudemos ter a nossa condenação cancelada? Será que Deus simplesmente olhou para nós e disse, eu não vou ser tão rigoroso assim. Eu sou brasileiro. Não dizem que Deus é brasileiro? Eu sou brasileiro. Não vou ser tão rigoroso assim. Eu sou um Deus amoroso. Vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para lá. Alguns tapinhas aí nas suas costas. E tudo está certo. Você está livre da condenação. Será que foi isso que aconteceu? Você está debaixo da lei do pecado e da morte? Vamos mudar isso agora. Você vai ficar debaixo da lei do Espírito da vida. Vem aqui. Mais alguns tapinhas nas costas. Eu coloco você debaixo aí de uma outra lei. Mas o que acontece no versículo 3? O que acontece no versículo 3 é algo que explica como, de que forma Deus cancelou a nossa condenação e de que forma Deus nos livrou do domínio do pecado. Veja o que diz o versículo 3. É o versículo mais carregado teologicamente desse trecho. É o versículo talvez mais difícil de entender desse trecho. Mas eu quero ajudá-los explicando cada uma das partes do versículo aqui muito brevemente, para que os irmãos entendam o que aconteceu aqui. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz, porquanto o que fora impossível à lei. O que foi impossível à lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos e todas as obras que a lei de Moisés exigia dos homens, não foi capaz de cancelar a condenação e não foi capaz de nos livrar do domínio do pecado. Observem isso com atenção. Ninguém que guarda a lei de Moisés, ninguém consegue se livrar pelo seu zelo obediente, consegue se livrar da condenação ou consegue se livrar do domínio do pecado. O texto diz, o que fora impossível à lei. E o que é impossível à lei, o que era impossível à lei, essas duas coisas. Nos livrar da condenação e nos livrar do domínio do pecado. Por quê? Porque a lei que Deus deu era falha? Não. Veja o motivo. Está escrito aqui. Porque a lei estava enferma ou enfraquecida pela carne. Ou seja,
A lei não tinha forças para superar a minha natureza humana. Vejam, a lei não foi capaz de me livrar da condenação, e a lei não foi capaz de me livrar do domínio do pecado, porque a lei não tinha forças para anular a minha carne, para anular a minha natureza pecaminosa. Ela não conseguia fazer isso. A lei, quando eu tentava obedecê-la, ela se deparava com a minha natureza corrompida, e eu não conseguia obedecer nada. E então o que aconteceu? Versículo 3 continua: isso que era impossível à lei, anular a condenação e livrar do domínio do pecado, isso fez Deus. Eu não podia fazer, porque a minha natureza pecaminosa impedia que eu obedecesse à lei de modo pleno e correto. Mas isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Agora eu entendo o Natal. Agora eu entendo por que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para realizar algo que eu não podia realizar. Deus enviou o seu Filho para fazer algo que eu não podia fazer. E veja o que acontece. Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, semelhante a nós, mas sem pecado, semelhante a nós para ocupar o nosso lugar, semelhante a nós para ser nosso substituto e, o texto diz, no tocante ao pecado. Essa é uma expressãozinha enigmática. E nós só conseguimos entender essa expressão quando nós olhamos para a tradução grega de Isaías 53:10. Os irmãos não precisam abrir agora, porque o nosso tempo é curto. A expressão no tocante ao pecado, em Isaías 53:10, na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, a expressão perihamartias, essa expressão que é traduzida aqui como no tocante ao pecado, significa, em Isaías 53:10, como oferta pelo pecado. Então, quando você vê a expressão no tocante ao pecado, leia-se como oferta pelo pecado, à luz da tradução grega de Isaías 53:10. Veja então como ficaria a leitura. Ficaria assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado. Ele providenciou uma oferta para anular a nossa culpa. Ele fez isso. Ele providenciou uma oferta pelo pecado, para poder anular a nossa culpa. E vejam o que ele fez. Quando ele providenciou essa oferta, a oferta do seu próprio Filho, que veio aqui, nasceu em Belém, se fez carne semelhante a nós, o que ele fez? Ele, com efeito, condenou Deus na carne do seu Filho. Ele condenou o pecado. Cristo sofreu a condenação em nosso lugar. O que era impossível à lei, anular a condenação e nos livrar do domínio do pecado, isso fez Deus. Ele enviou o seu Filho e disse: você sofrerá a condenação no lugar de quem crer. E ele então puniu a carne do seu Filho. A cruz é isso. A cruz é a punição de Deus em Cristo do nosso pecado. Cristo na cruz foi punido por causa do nosso pecado. Cristo na cruz foi condenado e sofreu a condenação que era minha, para que eu tivesse o perdão que estava com Ele. Isto fez Deus. Deus puniu o pecado na carne do seu Filho. Como eu posso me beneficiar dessa santa substituição? Como eu posso desfrutar dos benefícios desta santa substituição? Mais uma vez, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que dizer ao Senhor: Senhor, eu não estou em Cristo. Eu estou em Adão. Eu estou no mundo. Eu estou na carne. Essas coisas me dominam.
mas eu quero estar em Cristo, porque estando em Cristo, eu sou beneficiado pela santa substituição realizada naquela cruz. Naquela cruz, o Senhor me substituiu em minha condenação. Naquela cruz, o Senhor Jesus foi punido em meu lugar. Isto fez Deus. Deus puniu o pecado na carne do seu Filho. E então encontramos aqui o verdadeiro sentido do Natal. E as pessoas que estão aqui, todas elas, os que estão me ouvindo em casa e os que ouvirão depois, devem responder essas questões. Eu já me beneficiei dessa santa substituição. Eu já criei em Cristo, e a condenação que Ele tomou para si, a minha condenação já foi cancelada, posto que Ele a tomou sobre si. Eu já sou beneficiado por essa santa substituição pela fé nele ou não? Queridos, vir à igreja não vai salvar você. Não vai salvar você. Vir aqui participar dos cultos, cantar os hinos, isso não vai salvar você. Ficar emocionado numa cantata como essa é bonito. Eu fico muito emocionado. Os irmãos me conhecem. Eu ouço esses hinos, eu fico emocionado, tocado. Às vezes até choro, acredite se quiser. Até choro ouvindo esses hinos. Isso é lindo. Mas isso não vai salvar ninguém. Ficar emocionado aqui. Dar suas ofertas aqui no gasofilácio não vai salvar você. Cantar esses hinos aqui, seja no coro ou na congregação, isso não vai salvar você. Ler a Bíblia todos os dias não vai salvar você. Fazer boas obras não vai salvar você. Nada disso tira você da esfera de Adão. Nada disso tem o condão, tem o poder de tirar você de debaixo da lei do pecado e da morte. Nada disso tem esse poder e essa força. Nada. Só há um modo de você sair de debaixo da esfera do pecado e da morte. Só há um modo de você sair de dentro da esfera de Adão. Só um modo. É você estar em Cristo, sob a lei do Espírito da vida, desfrutando da santa substituição da cruz, conforme ensina o versículo 3. E isso se faz por meio da fé nele. Senhor, perdoa-me. Senhor, anula a minha condenação pela fé em Jesus. Senhor, concede-me a graça de estar sob a lei do Espírito que dá vida. Senhor, eu quero desfrutar do benefício dessa santa substituição realizada no Calvário. Tem misericórdia de mim. Eu invoco o seu nome. Salva-me, Senhor. Queridos, se você não tem isso, você pode ter isso agora. Você talvez não tenha vindo aqui somente para ver uma apresentação bonita, artística, musical de alto nível. Talvez o Senhor tenha trazido você aqui nesta noite para muito mais do que isso. Para colocar você diante dessas verdades e quebrantar seu coração. E fazer com que você, com seu coração genuflexo, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E realiza em mim o real objetivo do Natal. Realiza em mim o real propósito de todas essas músicas lindas que ouvimos. Realiza em mim essas coisas que o seu Santo Espírito revelou na sua palavra. Faça isso agora. Agora, já. Você pode ser perdoado, justificado, ter sua condenação anulada, estar sob a lei do Espírito da vida, desfrutar da santa substituição da cruz, hoje, agora, já. E existe uma quarta obra de Deus no versículo 4. Isso é maravilhoso demais. O versículo 4 mostra que Deus nos capacitou a viver em santidade. O versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei, lembram aquela lei que nós não podíamos cumprir? Lembram daquela lei que só gerava condenação e culpa?
Veja o que acontece agora. Nós tivemos a nossa culpa punida em Cristo, a nossa condenação transferida para Ele, mas isso não foi tudo. O presente de Natal é completo, é um presente maior. O texto diz que Ele fez tudo isso a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O que Ele faz aqui? Deus nos capacitou a viver em santidade. Agora eu tenho um coração novo, Ele me dá um coração novo, e as santas determinações da lei eu começo a cumprir livre e alegremente. Por quê? Versículo 4 diz: nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele nos capacita a andar de conformidade com a sua vontade expressa na lei. Antes a lei era um fardo para nós, não conseguíamos cumprir. Agora, tendo sido transferidos para a esfera de Cristo, estando debaixo da lei do Espírito que dá vida, e tendo sido beneficiados pela santa substituição da cruz, quando os nossos pecados foram condenados ali em Jesus, agora, além de nos dar o perdão de tudo, Ele também nos capacita a viver em santidade. Antes, éramos lagartas rastejando no chão, tentando voar. Não conseguíamos voar. Não tínhamos asas. A lei do pecado e da morte nos dominava. Não conseguíamos obedecer a Deus. Não conseguíamos ter prazer nas suas ordens, nos seus comandos, na sua vontade. Não tínhamos prazer em nada disso. Nós queríamos viver de acordo com as nossas paixões. Mas quando Ele nos perdoou, Ele mudou o nosso coração. Aquela lagarta que rastejava pelo chão e que não conseguia voar, foi transformada numa linda borboleta. E essa borboleta agora voa, não porque é obrigada. Ela voa porque ela quer. Ela voa porque a sua natureza foi transformada. E ela voa linda por aí afora. O que você é? Quem é você? Você é uma lagarta rastejando pelo mundo nas sujidades que há por aí, tentando acertar, tentando levantar voo eventualmente? Que grande bobagem se você tenta alçar voo sendo só uma lagarta. Para você voar, para você exibir as lindas asas da santidade e da obediência, é necessário que você seja transformado numa linda borboleta de Deus. Pela fé em Jesus, além do perdão, Ele dá uma nova natureza. E então, com essa nova natureza, você voará, não por obrigação, mas por prazer. Você é uma lagarta feia ou uma linda borboleta? Pastor, eu sou mais ou menos uma minhoca. Eu vivo num solo úmido, frio e sujo. Oh, meu Deus, meu Deus. O Senhor veio aqui para transformar minhocas e lagartas em lindas borboletas. Ele pode não só perdoar você, mas incutir em você uma nova natureza, fazendo com que você voe com as asas da santidade, exibindo uma vida magistral a esse mundo que está na escuridão. Ele pode fazer isso. Ele faz isso, diz o versículo 4. Diga ao Senhor: Senhor, eu não suporto mais. Esses 4 versículos são muito para mim. Eu me rendo agora. Esse verme rastejante, eu me rendo agora. Transforma-me pela fé numa linda borboleta. Eu creio em Cristo. Salva-me, perdoa-me e transforma-me. E fazendo isso hoje, você conhecerá o real objetivo do Natal. Vamos orar.
Ó Santo Deus, obrigado por essas coisas maravilhosas que aprendemos na sua palavra. Tão simples, tão clara, tão linda. Ó Senhor, há corações cansados aqui? Não sei. Há almas sedentas aqui? Não sei. Há espíritos famintos aqui? Não sei. Há mentes oprimidas aqui? Corações sequiosos aqui? Não sei, Senhor. Mas muitas pessoas são como uma noite chuvosa. Muitas pessoas vivem a infelicidade perene, contínua, constante, mesmo quando estão em festa. Muitas pessoas têm dentro de si um cemitério em que é morto o coração. Ó Deus, eu tenho as palavras, mas o Senhor tem o poder de mudá-las. Senhor, eu tenho o som, mas o Senhor é que faz chover sobre os corações e trabalha neles. Eu tenho a massa, a farinha eu tenho, da sua palavra. Mas o Senhor tem a água do Espírito que transforma a farinha em massa e produz o pão verdadeiro. E eu suplico então agora que o Senhor tenha misericórdia de todos aqui. Aqueles que são crentes, que diante dessas coisas aprenderam algo mais, que o Senhor crie neles uma postura de louvor e adoração e gratidão. E que possam, ó Deus, diante disso, ajustar sua vida de tal modo que demonstrem essa gratidão em santidade, em louvor, em serviço no seu reino. Desperta os crentes dormentes, desperta os crentes desmazelados, desperta os crentes que estão longe de fazer aquilo que o Senhor quer, que estão frios, indiferentes, apáticos, desperta-os. E aqueles que não são crentes, que essas palavras todas os modifiquem, que eles possam crer no Evangelho e possam provar essas verdades maravilhosas. E assim, ó Deus, o verdadeiro sentido do nascimento do Senhor Jesus neste mundo, se cumpra neles. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos por essas coisas e o fazemos em nome de Jesus. Amém.